Capítulo 241 – Novo modelo de traje de combate. Com o passar do tempo, logo chegou a final de 2023. Este ano, a Federação Terrestre passou por vários desastres. O ataque do vírus Blacklight começou em maio, enquanto a primeira vacina foi desenvolvida pela Blacklight Biotechnology em julho. Isto foi seguido por uma série de ensaios clínicos e, em seguida, pela produção em massa, e a pandemia foi finalmente controlada em outubro. Foi também no início de outubro que a Blacklight Biotechnology anunciou 3 medicamentos anticâncer especiais. Estes medicamentos foram apresentados posteriormente aos comitês de inspeção de medicamentos de vários continentes e assim iniciaram outra rodada de ensaios clínicos tediosos. Ao contrário do continente africano, outros continentes tinham requisitos mais rigorosos relativamente aos seus medicamentos durante os ensaios clínicos. Houve pelo menos 3 períodos de fases nesses testes, o que fez com que a Blacklight Biotechnology precisasse esperar pelo menos 3 anos antes que seus medicamentos pudessem ser vendidos no balcão. Independentemente disso, essas ainda eram drogas milagrosas capazes de curar o câncer. Eles conseguiram reduzir o período de espera esperado para 3 anos depois de receberem apoio de vários grupos financeiros. Se fossem quaisquer outros medicamentos comuns, o período de espera normalmente exigido seria de pelo menos 10 anos. Este foi também o ano em que a Blacklight Biotechnology revelou o seu verdadeiro potencial. Tudo começou com a construção da mundialmente famosa EcoScience City, seguida pela aquisição da maior empresa de segurança de África, a Tara Private Security Company. Depois disso, a corporação desempenhou um papel importante durante a pandemia do vírus Blacklight, sendo uma entidade para descobrir o vírus e também a primeira a pesquisar uma vacina eficaz. Perto do final do ano, a Blacklight Biotechnology continua sua série de vitórias ao anunciar medicamentos especiais anticâncer de uma só vez. Este ano, a Blacklight Biotechnology trouxe muitas surpresas ao mundo. Depois de muita cobertura internacional, a confirmação da Blacklight Biotechnology atingiu seu ponto mais alto. Antes mesmo que a poeira da pandemia pudesse se assentar em África, milhares de magnatas chegaram à EcoScience City nos seus jets privados com a intenção de se submeterem a terapias de reversão de idade na sua instituição. A ascensão da Blacklight Biotechnology atingiu um ritmo imparável. Após 3 meses de pesquisa e desenvolvimento na base experimental Spire, o segundo lote de Cavaleiros Negros da versão T também foi lançado. Esses Cavaleiros Negros passaram por várias rodadas de ajustes genéticos por Hannibal Cesar e pela equipe de Lilly. As alturas do Cavaleiro Negro foram limitadas com sucesso a uma faixa de 1,7 metro a 1,8 metro e seus tamanhos também foram limitados ao de um ser humano médio. Após suas compressões de tamanho, a força dos Cavaleiros Negros foi reduzida de uma faixa de 9,000 a 10,000 N para 2,000 a 2,500 N, o que equivalia a carregar até 250 kg em uma única mão. Apesar da redução de força, foi mais que suficiente para as funções do Cavaleiro Negro. Em termos de velocidade, a sua velocidade de sprint foi reduzida de uma média de 90 km por hora para 40 km por hora, enquanto a sua resistência foi aumentada, sendo capaz de correr a sua velocidade máxima durante aproximadamente 800 metros. Isso implicava que os Cavaleiros Negros da versão T recém-produzidos tinham a velocidade de corrida de Usain Bolt, bem como a resistência de um maratonista profissional. Não havia mais necessidade de mencionar sua capacidade de recuperação. Pode-se dizer que cada Cavaleiro Negro continha um elemento de Alice, bem como uma versão enfraquecida do Capitão América. Eles eram implacáveis, sem emoção e não temiam a morte. Seu único objetivo era realizar todas as tarefas atribuídas pela Blacklight Biotechnology. Para cumprir suas missões, eles estavam prontos para fazer qualquer coisa. Não só isso, havia agora 50 mulheres cavaleiras negras neste lote, 10 variações africanas, 20 variações caucasianas e 20 variações asiáticas.
Quase como se o T-vírus tivesse melhorado fundamentalmente suas composições genéticas, as posturas dessas mulheres eram excelentes, o que deixou Shen Shen um pouco descontente. Afinal, se esses cavaleiros negros fossem enviados em uma missão secreta, suas aparências atraentes dificultariam sua mistura na multidão. No momento em que esses cavaleiros negros nasceram, Shen Shen já havia recuperado 100 chips STEM. Agora que Little X havia se desenvolvido muito mais, ela possuía uma compreensão impressionante do funcionamento interno desses chips STEM. Little X agora era capaz de hackear um chip STEM por minuto, mudando todas as suas estatísticas de inteligência para Deus. Além disso, Shen Shen recuperou 10 conjuntos de trajes de combate GS e 10 dispositivos de camuflagem e os distribuiu igualmente para 5 variações asiáticas masculinas e 5 variações asiáticas femininas. Esses cavaleiros negros foram então enviados à China continental para fornecer proteção adicional aos pais de Shen Shen. Claro, esses cavaleiros negros ficariam escondidos no escuro. Os pais de Shen Shen nem perceberiam sua existência. Com isso, Shen Shen resolveu os inconvenientes que surgiram com uma equipe de guarda-costas totalmente masculina. O resto dos Cavaleiros Negros foram alistados em uma força dos Cavaleiros Negros, onde seriam considerados recursos oficiais da Tara Strategic Resource Ltd., e encarregados de patrulhar a Eco Science City e o Parque Industrial Blacklight. Se um país do continente africano estivesse disposto a pagar, os Cavaleiros Negros também seriam mobilizados para trazer a paz a essa nação. As fortes habilidades de combate da Força dos Cavaleiros Negros trouxeram muitas críticas positivas de muitos países para a Tara Strategic Resource Ltd. Seguindo cada vez mais avanços que vieram com os insights do Elysium, a força oculta de Shen Shen também estava se expandindo enormemente. Uma fábrica de fibra de carbono de grau nano descobriu recentemente uma técnica de fibra de grau de 100 nanômetros, que permitiu a Shen Shen finalmente quebrar o gargalo do GS Combat Suit. Shen Shen estava agora sentado em seu escritório enquanto observava vários cavaleiros negros de patrulha escoltando a equipe encarregada da fábrica de fibra de carbono de grau nano para as instalações. Quando chegaram, a equipe apresentou um terno preto e justo na frente de Shen Shen. Shen Shen ficou ligeiramente perturbado quando o traje foi exibido diante dele. Este traje de combate parecia não ter nenhuma diferença em comparação com o traje de combate GS. Tendo o mesmo tom de cor fosca, também apresentava o mesmo design de capa de corpo inteiro. O responsável percebeu a reação de Shen Shen e imediatamente ficou nervoso. Ele perguntou apressadamente: Senhor Shen, você está insatisfeito com este traje de combate de fibra de nanocarbono? Não, eu não sou. Shen Shen olhou para a pessoa e disse: por favor, diga-me como funciona o traje. Claro, claro. O responsável enxugou o suor frio que se acumulava em sua testa enquanto sorria sem jeito. Desculpe, está muito quente hoje. Tosse, este traje de combate foi projetado com base no traje de combate GS que você forneceu. Após 6 dias inteiros de pesquisa com nossos especialistas em materiais, conseguimos criar uma versão simplificada. Por que chamamos de versão simplificada? É porque há alguma tecnologia envolvida que simplesmente não podemos decifrar usando as técnicas existentes. A pessoa continuou. Este traje de combate é semelhante ao traje de combate GS. Existem 5 camadas de estruturas. A camada mais externa é feita de fibra de nanocarbono que replicamos usando um processo único. Pode-se dizer que é a fibra mais forte existente neste mundo até agora. Possui excelente resistência ao impacto e pode suportar temperaturas de até 1300 graus Celsius. Ela também possui altas propriedades de isolamento térmico, o que significa que o usuário desta armadura não sofrerá nenhum dano, mesmo se for atingido diretamente pelo fogo em um curto espaço de tempo. A segunda camada é feita de fibra de polietileno de altíssimo peso molecular. Depois vem a camada intermediária. Lamentavelmente, não conseguimos replicar a armadura líquida que está dentro, então usamos fluido espessante de cisalhamento como substituto.
O responsável riu amargamente. Em termos de capacidade defensiva, o fluido espessante de cisalhamento não é inferior à armadura líquida. Após absorver grandes quantidades de energia cinética, é capaz de distribuí-la pela camada e passar para um estado denso fixo. No entanto, ainda não conseguiu alterar o seu estado através das cargas elétricas que são naturalmente emitidas pelo corpo humano. Shen Shen assentiu e perguntou: em outras palavras, isso significa que este traje de combate só tem capacidade à prova de balas por enquanto? Sim, a pessoa responsável assentiu. Sem armadura líquida, este traje de combate não pode melhorar o corpo humano como o GS Combat Suit. Por enquanto é apenas um colete à prova de balas. Shen Shen sentiu-se um pouco desapontado, mas continuou dizendo: deve ter sido um trabalho difícil. Você pode deixar esta amostra aqui. Deixe os especialistas saberem que eles podem continuar pesquisando sobre esse assunto e que todos vocês em breve receberão sua parcela justa de recompensas. Claro. Obrigado, Sr. Shen. O responsável acenou com a cabeça apressadamente em agradecimento e saiu do escritório de Shen Shen. Foi só depois que a pessoa saiu que o rosto de Shen Shen ficou visivelmente solene. Ele bateu palmas levemente e um cavaleiro negro entrou imediatamente na sala. Coloque isso. Shen Shen apontou para o traje de combate preto e disse. Sem qualquer sinal de hesitação, o cavaleiro negro começou a tirar a roupa e vestir o traje de combate preto que cobria todo o seu corpo. Foi somente quando o traje estava no cavaleiro negro que Shen Shen finalmente percebeu as diferenças. O GS Combat Suit tinha muitas estruturas semelhantes a botões. Estas eram estruturas de precaução construídas no traje. Quando o traje sofresse grandes danos, o botão seria liberado para liberar a armadura líquida, salvando o usuário de uma situação incrivelmente mortal. Para este novo traje de combate, como sua capacidade defensiva não poderia rivalizar com o GS Combat Suit, não havia nenhum botão construído nele. Embora o traje de combate GS ainda fosse superior a este traje de combate, Shen Shen sentiu-se aliviado por ainda estar em uma liga diferente de um colete militar à prova de balas. Em um dos experimentos, um boneco de plástico que equipava o traje sofreu apenas pequenos danos, apesar do impacto de balas AK-1000J. A reação perturbada de Shen Shen não teve nada a ver com a qualidade do traje de combate. Tinha a ver com o design do traje de combate, que combinava exatamente com uma imagem nas memórias de Shen Shen. Agora que o Cavaleiro Negro vestiu o traje, Shen Shen turvou sua própria visão e sentiu uma sensação de pânico. Quando o Cavaleiro Negro vestiu outra camada de roupa fora do traje de combate, agora parecia ser um homem calmo vestido com uma jaqueta de colarinho preto, um par de luvas pretas e um par de botas de combate pretas. Essa moda era exatamente a que o antagonista de um dos filmes de Shen Shen havia usado. Shen Shen lembrou que o filme era Crise Mortal, um esquema chocante. Foi classificado pelos críticos de Hollywood como o pior filme do ano. Sua classificação no Rotten Tomatoes atingiu apenas 32%, enquanto sua bilheteria global foi de apenas 3,4 milhões de dólares. Da expressão facial sem alma do antagonista ao seu terno preto justo, a semelhança do personagem com este Cavaleiro Negro era estranha. Isso não sugere que minha hipótese está se aproximando cada vez mais da realidade. Shen Shen pensou silenciosamente. Ele ainda se lembrava de que a linha do tempo do filme era 30 de maio de 2025, ou seja, aproximadamente um ano e meio a partir de agora. Sugeriu que, um ano e meio depois, tudo o que aconteceu no filme pode muito bem acontecer na vida real. Se Shen Shen anteriormente tinha apenas 50% de confiança em sua própria hipótese, agora ele tinha 80% de confiança. O único enigma não resolvido era como o enredo do filme se desenrolaria. Afinal, os personagens do filme também podem existir na vida real. Então, Shen Shen de repente se lembrou de algo e falou em direção ao webcam. Aconteceu alguma coisa estranha na Osmond Biotech Ltd, recentemente. Osmond Biotech Ltd, era o nome da empresa que inventou o medicamento AD001 no filme.
Era também a empresa onde trabalhava o personagem principal. Na verdade, existia também uma empresa real com o mesmo nome. De jeito nenhum. No entanto, a empresa iniciou recentemente o seu financiamento Série B e obteve financiamentos de diversas empresas, agregando um total de 50 milhões de dólares americanos, respondeu Little X. Financiamento, não é? Shen Shen sentiu uma ideia surgir em sua cabeça e disse, traga o velho Qian aqui agora mesmo. Sim, senhor. O pequeno X respondeu. Uma onda de silêncio recomeçou na sala. Depois de aproximadamente 20 minutos, uma batida veio na porta do escritório de Shen Shen. Por favor, entre. Shen Shen olhou para cima e viu Qian Wenhuan levemente exausto entrando em seu quarto. Ele riu alegremente e disse, velho Qian, por que você está correndo tão rápido? Bem, você perguntou por mim, então pensei que deveria haver alguns problemas urgentes que precisam da minha atenção. Qian Wenhuan sorriu e enxugou os óculos de renda dourada. Chefe, o que você está me pedindo? Faça alguns acordos com o Departamento de Recursos Humanos e prepare-se para enviar alguns funcionários para o continente norte-americano. Shen Shen disse severamente, e compre ações de uma empresa chamada Osmond Biotech Ltd, e compre o máximo que puder. Ok. Qian Wenhuan ficou inicialmente chocado. No entanto, ele acenou com a cabeça apressadamente e disse, Osmond Biotech Ltd, certo? Vou me lembrar desse nome. Há mais alguma coisa que você gostaria de me instruir? É tudo por agora. Shen Shen balançou a cabeça e sentiu uma pontada de admiração pela atitude decisiva de Qian Wenhuan. Então, ele pensou em outra coisa e elaborou suas instruções anteriores. Oh, certo. Não há problema se você não conseguir comprar nenhuma ação diretamente. A empresa está atualmente na fase de financiamento Série B. Você pode dar uma olhada nas empresas de capital de risco que compram essas ações. Se você não conseguir obter nenhuma das ações, compreende empresas de capital de risco. Qian Wenhuan acenou com a cabeça e disse, tudo bem. Qual é a faixa de preço em que você pretende investir? Shen Shen pensou um pouco e disse, cerca de 3 bilhões de dólares americanos. Se os gastos forem muito altos, o custo superará o benefício. Se essas empresas de capital correm risco primeiro, em sua maioria, pequenas e médias empresas, compreendam o máximo que puderem. Porém, se for um mega conglomerado, esqueça. Afinal, não podemos dar ao luxo de gastar em grandes empresas como essas. Entendido. Trarei boas notícias. Qian Wenhuan recebeu suas instruções e se virou para sair. Depois de ver Qian Wenhuan sair, Shen Shen fez um gesto contemplativo enquanto murmurava para si mesmo. Osmond Biotech Ltd. Bem, eu adoraria ver que tipo de surpresas espero de você. Fim do capítulo. Capítulo 242, Acordo de Aposta. No final, Qian Wenhuan providenciou para que Anthony e Jennifer liderassem um grupo de negociadores especializados e partidários para Los Angeles. Anthony e Jennifer eram suíços. Assim como Qian Wenhuan, eles eram funcionários da Preston Company. Um deles era negociador comercial, enquanto o outro era consultor jurídico e ambos foram enviados para a África depois que Shen Shen adquiriu sua empresa. No início, a dupla se sentiu atraída pelo salário atraente que a empresa oferecia e pretendia pedir demissão após alguns anos de trabalho. No entanto, eles não esperavam que a Blacklight Biotechnology se expandisse tão bem em África e a dupla decidiu estabelecer-se por mais tempo. Assim que o grupo desembarcou em Los Angeles, o grupo passou uma noite descansando antes de seguir para Osmond Biotech Ltd. Jennifer estava usando uma fantasia OL de colarinho branco. Ao sair de um veículo multifuncional comercial, ela franziu a testa com o que viu. O destino deles era perto de uma área rural e todo o local parecia deserto. Na frente dela havia um prédio de escritórios que parecia velho e quase em ruínas. Era evidente que o edifício tinha pelo menos 15 anos de história. Esta é a sede da Osmond Biotech Ltd. Jennifer balançou a cabeça e disse, parece qualquer outra empresa comum.
Não tenho ideia de que o chefe iria querer que comprássemos este negócio. Anthony encolheu os ombros e disse, deixa pra lá, não devemos nos preocupar com isso. Além disso, parece que eles nem se deram ao trabalho de nos cumprir. Acho que deveríamos ir em frente e entrar. Em seguida, a dupla conversou o grupo até o prédio comercial. Somos funcionários da Blacklight Biotechnology. Sou Anthony, do Departamento de Desenvolvimento de Negócios e esta é Jennifer, do Departamento Jurídico. Temos um encontro marcado com os representantes da Osmond Biotech Ltd, no 23º andar. Dentro do prédio comercial, Anthony respondeu pacientemente às perguntas de segurança. Por favor, espere um momento. A segurança pegou o telefone e discou o número da Osmond Biotech Ltd. Depois de 2 minutos, o guarda finalmente desligou o telefone e disse, está resolvido agora. Por favor, suba as escadas. O pessoal da Osmond Biotech Ltd. Está esperando por você. Obrigado. O grupo entrou em um elevador e logo chegou ao 23º andar. Ao sair do elevador, o grupo foi imediatamente recebido por uma mulher loira. A mulher loira tinha uma figura atraente, vestida com o que parecia ser o que uma garota típica usava. No entanto, a sua ocorrência não foi nada acesa. Vocês devem ser pessoas da Blacklight Biotechnology. Por favor, siga-me. Então, ela se virou apressadamente e caminhou em direção à sala de reuniões. Sua atitude foi desagradável o suficiente para levantar mais algumas sobrancelhas. Quando o grupo chegou à sala de reuniões, ela apenas instruiu o grupo a esperar um pouco mais antes de deixá-los sem noção na sala. Isso não parece certo. Jennifer deu uma olhada ao redor e disse, esta empresa não parecia nada acolhedora. Eles não sabem que estamos aqui para fornecer financiamento. Deve ser que a rodada de financiamento tenha sido concluída. Anthony ponderou e disse, estamos atrasados para a festa. Justo quando o grupo estava sussurrando um com o outro, um homem de meia idade vestido com um terno entrou na sala. Minhas desculpas a todos. Acabei de chegar aqui de outra reunião e tive que fazer você esperar um pouco. Em seguida, ele estendeu a mão para Anthony e disse, meu nome é Parker, o fundador da Osmond Biotech Ltd. Atualmente também atuo como um dos diretores do conselho da empresa e seu CEO. Anthony e o grupo se levantaram e se revezaram para apertar as mãos também. Somos os gerentes do Departamento de Desenvolvimento de Negócios de Biotecnologia da Blacklight. Ao meu lado está Jennifer, que é do Departamento Jurídico. É um prazer conhecê-lo. Após uma rodada de apresentações, ambos os lados ocuparam seus lugares e Parker iniciou a discussão. A reputação da Blacklight Biotechnology tem aumentado nos últimos 2 anos. Posso perguntar qual é o propósito da sua visita hoje? Existe algo em que possamos colaborar? Ouvi dizer que sua empresa está em fase de financiamento Série B. Isso é verdade? Anthony perguntou. De acordo com nosso entendimento, sua empresa tem se desenvolvido em ritmo acelerado nos últimos 2 anos. Embora eu não saiba quais são suas estratégias de negócios atuais, sinto que você pode querer um investidor estratégico como nós. Então, Anthony estalou o dedo quando seu subordinado imediatamente entregou um relatório para ele. Ele então empurrou o acordo para Parker. Senhor Parker, estando no mesmo setor, acredito que não preciso mais falar sobre a Blacklight Biotechnology. Por favor, dê uma olhada neste acordo. Parker assentiu e recebeu o acordo. Depois de folhear algumas páginas, ele disse, ter a Blacklight Biotechnology como nosso investidor estratégico é definitivamente uma opção decente. Lamentavelmente, nosso financiamento da Série B foi concluído e nossos conselheiros foram eleitos. Receio que não possamos aceitar esta oferta atraente. Senhor Parker, você não quer pelo menos pensar sobre isso? Anthony franziu a testa e disse, após o financiamento da Série B, confio que sua empresa tem uma nova meta para se expandir. É aqui que nossa empresa pode ser de grande ajuda. Parker balançou a cabeça e disse, nossa empresa anunciará em breve nosso próximo passo, que é eliminar a doença de Alzheimer.
Parker soltou uma risada leve e continuou. Estou ciente de que a Blacklight Biotechnology tem um programa chamado Tratamento de Reversão da Doença de Alzheimer, que é capaz de suprimir os sintomas da doença de Alzheimer. No entanto, o nosso objetivo não é apenas controlar a doença, gostaríamos de curá-la. Anthony e Jennifer se entreolharam quando uma revelação repentina se tornou aparente. Não foi surpresa que eles fossem tão hostis com sua visita. Será que a Osmond Biotech Ltd. Pensou que o pessoal da Blacklight Biotechnology tinha percebido seus planos e presumiu que estavam aqui para frustrá-los? Anthony então ponderou um pouco mais e as coisas começaram a fazer sentido. A única razão pela qual eles podiam ser tão snobs era que não só tinham um plano, como a cura já estava aqui. Então, Anthony não pôde deixar de balançar a cabeça. Ele achou que a administração devia saber da cura e o mandou fazer o investimento. No entanto, parecia que Anthony estava prestes a falhar em sua tarefa. Consequentemente, Anthony seguiu o procedimento usual para persuadir Parker ainda mais. Foi até Parker rejeitar mais uma vez que Anthony se levantou e disse: se for esse o caso, não insistiremos. Faremos um movimento. À parte, Jennifer passou um cartão de visita para Parker e disse: se você decidir mudar de ideia ou obter um financiamento da série C, talvez possa considerar a proposta de nossa empresa. Claro que sim. Adeus a todos. Então, Parker mandou Anthony e seu grupo embora. Assim que a porta do elevador foi fechada, Parker soltou uma expressão preocupada. Droga, muitas pessoas já sabem sobre nossa pesquisa sobre essa droga. Como isso é possível? ... Sim, diretor Kian. Eles recusaram nossa oferta. Até onde sabemos, eles pareciam estar pesquisando a cura do mal de Alzheimer e ficaram completamente indiferentes à nossa proposta. Tudo bem, entendi. Vou dar uma olhada nas empresas de capital de risco. Do lado de fora do prédio de escritórios, Anthony ligou para Kian Venhuan para fornecer a última atualização de status. Depois, o seu próximo destino foi visitar as empresas de capital de risco que investiram na Osmond Biotech Ltd. Havia 6 empresas de capital de risco que investiram na Osmond Biotech Ltd. 6 conglomerados financeiros separados possuíam essas empresas e detinham um total de 80% de participação na Osmond Biotech Ltd. Uma das empresas, Munster Capital, comprou 50% das ações da empresa. Sem surpresa, seria o próximo destino para o qual Anthony estava indo. Durante a negociação, Munster Capital e Osmond Biotech Ltd. Assinaram um acordo de aposta. Jennifer estava carrancuda enquanto lia o relatório no carro. A condição do acordo era que a Munster Capital investisse $1 bilhão em capital na Osmond Biotech Ltd., por uma participação acionária de 50%. No entanto, se a Osmond Biotech Ltd. Não tivesse conseguido produzir uma cura eficaz para a doença de Alzheimer até 31 de dezembro de 2025, a Munster Capital reserva-se o direito de exigir que a Osmond Biotech Ltd. O valor da recompra será o total do capital investido acrescido de uma imposição adicional de juros anuais de 8%. Anthony estava visivelmente desconfortável ao murmurar: a Osmond Biotech Ltd. Muitas das principais empresas farmacêuticas não conseguiram produzir uma cura para a doença de Alzheimer. Assinar este acordo não vai acabar bem para eles. A menos que, Anthony pensou um pouco e disse, a menos que esta empresa já tenha um grande avanço no desenvolvimento de suas pesquisas, o que explica sua confiança. Se esse for realmente o caso, temo que não será mais tão fácil adquirir suas ações. Jennifer também estava preocupada. Afinal, se eles conseguirem realmente encontrar uma cura, será uma revolução na área médica. O impacto disto superaria as respostas que recebemos quando anunciamos o tratamento de reversão da doença de Alzheimer. Acordado. Farei questão de incluir essa hipótese em nosso relatório. Anthony estava tenso. Como funcionário da Blacklight Biotechnology, ele entendeu a gravidade da situação. Uma vez que esta empresa produzisse com sucesso uma cura eficaz, reduziria o tratamento de reversão da doença de Alzheimer a mero lixo.
Isso traria enormes danos à biotecnologia Blacklight. A melhor forma de mitigar esse dano era adquirir a empresa e vendê-la como um dos produtos da corporação. Claro, Anthony não seria o único a ter essa ideia. Era de esperar que estes fundos de capital de risco também tivessem as mesmas intenções. Com o coração pesado, Anthony e seu grupo se encontraram na entrada de uma torre onde a Munster Capital estava sediada. Desta vez, nenhum dos principais interessados veio cumprimentar Anthony. Foi apenas um gerente de departamento que veio cumprimentá-los. Era evidente que eles não tinham interesse em qualquer proposta que Anthony tivesse. Eles estavam aqui apenas por educação. Anthony percebeu sua verdadeira intenção e informou ao gerente que eles fariam uma visita outro dia antes de deixar o local. Há outro investidor cujo nome é Clifford. Ele é o segundo maior acionista da Osmond Biotech Ltd, e também parceiro de negócios da Parker. Jennifer continuou lendo os materiais enquanto se preparava para o sprint final. O relatório indica que Clifford já havia investido 3 milhões de dólares americanos na empresa, adquirindo uma participação de 40% na empresa. No entanto, depois de uma rodada de financiamento coletivo anjo e financiamento da série AB, ele agora fica com uma participação de 7%. Não é muito, mas se conseguirmos, pelo menos teremos algo para mostrar para a nossa empresa. Deixe-me dar uma olhada. Anthony foi até o computador e viu um homem que parecia um magnata. Muito bem, vamos encontrá-lo agora. Seguindo as informações fornecidas pela Blacklight Biotechnology, Anthony e Jennifer logo se encontraram na frente da casa de Clifford apenas para perceber que ele estava se preparando para sair. Ele era um idoso com mais de 60 anos e tinha cabelos brancos e uma barba crescendo no rosto. Vocês são todos da Blacklight Biotechnology. Quando Anthony apareceu no portão, os olhos de Clifford imediatamente se iluminaram ao cumprimentá-los afetuosamente. Faz um tempo que quero ver todos vocês. Recentemente, decidi visitar a Eco Science City no início do próximo ano. Eu não teria pensado que encontraria vocês tão cedo. Bem, então você tem algum tempo para discutir uma questão relacionada às suas participações na Osmond Biotech Ltd. Jennifer disse apressadamente, não vai demorar muito. Ao ouvir a proposta, Clifford pareceu estar em um dilema. Sinto muito, eu estava prestes a sair para a festa de um bom amigo. Por que vocês dois não me seguem e podemos discutir os detalhes no evento? Tem certeza? Anthony sentiu que era um pouco inapropriado. Nada de inapropriado nisso. O anfitrião é um cavalheiro afetuoso que acolheria até mesmo convidados indesejados. Enquanto eu estiver lá, sua presença não trará nenhum problema ao anfitrião. Em seguida, Clifford convidou a dupla para entrar em seu carro enquanto o restante do grupo de negociação voltava para seus quartos de hotel. Logo, Anthony e Jennifer se encontraram em uma mansão em Beverly Hills. Embora conhecessem cenas glamorosas, Jennifer ainda ficou impressionada ao observar as decorações brilhantes ao seu redor que imediatamente transformaram a mansão em um elegante palácio branco. Havia carros luxuosos estacionados do outro lado da mansão, cada um de propriedade de um indivíduo bem-sucedido que foi então escoltado pessoalmente até o complexo. Anthony também recebeu o mesmo tratamento. Velho amigo Clifford, muito tempo sem nos ver. Velho amigo. Perto da entrada da mansão, um homem de meia idade, na casa dos 50 anos, deu um leve abraço em Clifford. Então, ele lançou um olhar curioso para trás de Clifford e perguntou, quem são essas pessoas? Estes são representantes de alto nível da Blacklight Biotechnology, eles vieram aqui para verificar o que está acontecendo. É melhor você não decepcionar. Os dois homens pareciam ser amigos íntimos, já que Clifford era capaz de brincar perfeitamente com aquela pessoa. A mesma biotecnologia Blacklight que surgiu com o tratamento de reversão da doença de Alzheimer e medicamentos anticâncer especiais. Os olhos do homem brilharam quando ele olhou mais de perto a dupla. Sim, sou Anthony, gerente do Departamento de Desenvolvimento de Negócios da Blacklight Biotechnology. Esta é Jennifer, ela é gerente do Departamento Jurídico. É uma honra pessoal, Lo.
Anthony falou e se comportou como um verdadeiro cavalheiro. Meus amigos, bem-vindos à festa. Todos vocês vieram na hora certa. O homem de meia idade soltou uma gargalhada e disse: temos algumas cenas emocionantes para mostrar a todos vocês. Garanto que você terá o maior choque da sua vida. Então, o homem acolheu apaixonadamente os convidados em sua propriedade. Fim do capítulo. Capítulo 243 – Uma festa da classe alta. Assim que se acomodaram na festa glamourosa, Anthony e Jennifer finalmente saíram do sentimento de espanto que nutriam desde que chegaram a este lugar. A experiência pela qual acabou de passar parecia um sonho para eles. Embora eles fossem bem remunerados trabalhando na Blacklight Biotechnology, ainda faltava muito para se tornarem um verdadeiro magnata. Para Jennifer e Anthony, foi a primeira vez que testemunharam uma ocasião tão opulenta. A propósito, Sr. Clifford, Jennifer perguntou gentilmente assim que o homem de meia idade saiu, esse é o organizador desta festa. Sim, o nome dele é Gross. Você pode chamá-lo de Sr. Clifford concordou. Ao notar um grupo se aproximando dele, ele disse preventivamente aos companheiros: vocês dois podem dar uma olhada. Assim que eu terminar de conversar com alguns velhos amigos, poderemos conversar sobre negócios mais tarde. Não se importe conosco. Anthony e Jennifer concordaram e se afastaram apressadamente. Como a festa não pedia nenhum dress code, a dupla não parecia se destacar muito apesar de estarem com roupas de trabalho. Assim que caminharam em direção a um canto tranquilo, os olhos de Jennifer brilharam de inveja quando ela disse: é assim que a classe alta vive. Porque nunca vejo o Sr. Shen viver assim. Sr. Shen ficou rico recentemente. Sua personalidade e cultura não estariam de acordo com o que observamos aqui. Estes são magnatas que são ricos há décadas, talvez até há um século. Anthony lamentou: além disso, o Sr. Shen ainda é chinês, afinal, sua cultura é fundamentalmente diferente. Pelo que eu sei, eles normalmente não organizam festas como essas à noite. E se estivermos comparando influência? Jennifer perguntou gentilmente: será que essas magnatas seriam tão influentes quanto ao Sr. Shen? Um magnata normal nunca seria tão influente quanto o Sr. Shen. Antônio estava determinado. Embora o Sr. Shen só ficou rico recentemente, ele já havia acumulado capitais que poderiam rivalizar com todo um setor de saúde. Isso não é algo que uma magnata normal possa fazer. No entanto, se estamos falando dos principais magnatas, então as coisas podem ser diferentes. Afinal, suas capitais acumuladas ao longo dos séculos provavelmente seriam comparadas às propriedades da Blacklight Biotechnology. São 50% neste momento. Você está superestimando o Sr. Shen. Jennifer ficou chocada. Embora eu reconheça que o Sr. Shen é um indivíduo notável, estes magnatas norte-americanos e europeus são capazes de influenciar as principais políticas governamentais. De fato, mas não esqueça que o Sr. Shen também tem o apoio de bolsas de famílias ricas e conglomerados financeiros, disse Anthony. Além disso, você acha que nossa empresa é tão simples quanto parece? Você quer dizer? Jennifer disse sem noção. Você já trabalha na Blacklight Biotechnology há algum tempo. Tenho certeza que você teria notado. Anthony falou suavemente. Por exemplo, contrabando de armas. Isso já é um segredo aberto há algum tempo. Existem centenas de funcionários do Serviço de Segurança Negro totalmente armados, bem como os Cavaleiros Negros que pertenciam à Tara Private Security Company. Essas forças armadas têm até carros blindados e helicópteros militares à sua disposição. Bem, se você colocar dessa forma, nossa empresa parece muito mais poderosa agora. Jennifer assentiu e sentiu uma onda de excitação. Justamente quando a dupla estava conversando e bebendo champanhe, o homem de meia idade de repente subiu ao palco e bateu palmas. O sistema de música do salão foi desligado instantaneamente quando todos os convidados canalizaram unanimemente sua atenção para a pessoa. Até Anthony e Jennifer interromperam a conversa. Senhoras e senhores,
Gross parecia ter aplicado uma camada de base no rosto. Sua maçã do rosto parecia obviamente saliente de suas bochechas, enquanto seu rosto parecia extremamente pálido sob o brilho do holofote. Gross continuou sorrindo e disse: além de trazer a vocês uma fonte de entretenimento, organizei a festa desta noite para mostrar a vocês um objeto extremamente importante. Agora, os adoráveis convidados que estão perto da entrada da escada poderiam dar alguns passos para trás. Seguindo seu gesto, os poucos convidados pareceram recuar inconscientemente, formando um espaço vazio perto da escada. Como todos sabem, além de empresário, também sou um colecionador que adora colecionar artefatos preciosos. Desta vez, minha equipe de construção encontrou isso em uma mina de ouro. Após seu anúncio, 3 vitrines surgiram gradualmente do chão. Os convidados ficaram completamente impressionados com esta cena enquanto engasgavam em estado de choque. Ninguém teria pensado que existiriam tais plataformas nesta área. Venha, vamos dar uma olhada. Anthony e Jennifer caminharam curiosos em direção à multidão ao verem as vitrines que ainda subiam do chão. Afinal, um objeto procurado por Gross seria de valor inestimável. Mesmo que não conseguissem colocar as mãos nele, a dupla achava que não havia mal nenhum em aprender algo novo. As vitrines não eram diferentes das dos museus, ambas eram cobertas por uma caixa de vidro transparente especialmente manuseada para se tornar à prova de balas. À medida que a plataforma continuava a subir, a multidão pôde finalmente ver o que estava contido nessas vitrines. Essas eram 3 estátuas de pedra. Anthony observou que essas estátuas eram completamente esculpidas em pedras. Essas estátuas pareciam ter resistido ao teste do tempo, à medida que suas bordas e limites se desvaneciam lentamente. As estátuas pareciam pertencer a um grupo, cada uma apresentando uma cabeça humana com uma expressão peculiar. A primeira estátua era uma cabeça humana com os olhos bem fechados. Ele tinha orelhas longas e pontudas que cresceram fora do lobo temporal, lembrando uma pessoa com uma orelha de coelho. A segunda estátua tinha os olhos bem abertos e uma cavidade ocular profunda, aparentemente arrastando os olhos para dentro da pele. Sob o brilho dos holofotes, as opções propostas se tornarem um abismo profundo. A terceira estátua tinha olhos e ouvidos bastante normais. No entanto, a sua boca se abriu tanto que ao longo do seu rosto num terço do seu comprimento normal. O interior da boca também era escuro como breu, parecendo um buraco negro que poderia absorver qualquer vestígio de luz. Estranho foi a única palavra que Anthony pôde usar para descrever sua primeira impressão desses monumentos. Sem saber se era uma ilusão de ótica, Anthony sentiu como se as luzes diminuíssem significativamente na festa no momento em que essas estátuas foram apresentadas. Oh meu Deus, olhe aquela textura antiga e os traços que foram deixados há muito tempo. Que inacreditável! Após um breve silêncio, alguém na multidão ficou abruptamente maravilhado em voz alta. Afinal, se fosse algo que Gross tivesse revelado, ninguém teria questionado esses itens. Senhor Gross, isso é um artefato da civilização maia. Acho que estes foram feitos durante a época da Grécia Antiga. Não creio que estes se encaixem nos estilos da Grécia Antiga. Na minha opinião, deveriam ser estátuas esculpidas pela civilização Sumeru. A multidão logo se envolve em discussões emocionantes. Na realidade, todos estavam apenas apoiando o Sr. Gross enquanto tentavam pareceres específicos. Essas estátuas são feias. Jennifer disse gentilmente: Anthony, você consegue considerar a que época esses estados pertencem? Não, mas há tantos especialistas aqui que um deles deveria ter uma resposta. Anthony balançou a cabeça. Fim do capítulo. Capítulo 244, recusado novamente. Senhor Gross, eu realmente não consigo dizer de que época essas esculturas são. Depois de um tempo, todos ainda não haviam chegado a um consenso unificado, então um deles conteve a impaciência e olhou para Gross na escada. Senhor Bruto, por favor, esclareça. Também não sei o ano de produção deles. Só então Gross parou de sorrir presunçosamente ao proclamar:
mas o que quero dizer a todos é que desenterrei estas 3 esculturas numa mina de ouro no continente sul-americano. Uma mina de ouro. Todos ficaram perplexos imediatamente. Sim, eles foram desenterrados de uma mina de ouro. Gross riu e disse: sei que é difícil de acreditar. Mesmo quando recebi essas 3 esculturas, não acreditei nem um pouco até que corri para a mina de ouro e encontrei o local da escavação, onde vi a cadência onde essas esculturas estavam. Aí eu acredito em tudo. Acho que todos deveriam saber o que isso significa. Gross lentamente ficou sério. Não foram encontrados vestígios de escavações artificiais perto destas esculturas, o que significa que provavelmente foram enterradas em minas de ouro devido a alterações geológicas. No entanto, trata-se de uma última mudança geológica que remonta a centenas de milhares de anos atrás. Isto significa que estas esculturas provavelmente têm uma história que remonta a centenas de milhares de anos ou mesmo milhões de anos. Isso é impossível. A idade da pedra remonta a 3 milhões de anos atrás, mas como poderiam os antigos macacos daquela época ter a tecnologia para fazer esculturas de pedra tão complexas? É impossível. Ainda assim, eles parecem totens de alguma civilização. Talvez tenha sido presente de Deus para alguns povos primitivos. Todos voltaram a debater novamente. Eu digo, velho, não admiro que você não tenha parecido bem recentemente e seu corpo tenha ficado mais magro do que antes. É por causa dessas 3 esculturas. Clifford riu e parou de brigar. Sim, por algum motivo, ultimamente minha cabeça tem doído com frequência. Gross estendeu as mãos, impotente. Mesmo assim, meu médico pessoal examinou e disse que é apenas um colapso nervoso, nada mais. Nesse ponto, um velho de cabelos grisalhos e óculos muito grossos se moveu. Nojento, se possível, gostaria de operar essas 3 esculturas por perto. Afinal, se os seus mineiros não mentem, estas 3 esculturas podem ser a maior descoberta deste século. Claro, professor Griffin. Esse velho de cabelos grisalhos parecia gostar de um status tão elevado que até Gross agia com deferência. Depois que Gross terminou de se exibir, o jantar continuou e todos gradualmente desviaram sua atenção das 3 esculturas. Afinal, a maioria das pessoas não teve nenhuma impressão favorável dessas 3 esculturas de aparência estranha. Em comparação com estes, estavam mais preocupados em aproveitar este banquete para discutir algumas transações ou aproveitar a oportunidade para encontrar um parceiro de cama atraente. Minhas desculpas por fazer você esperar. No momento em que Anthony e Jennifer estavam tomando sua 4ª taça de champanhe, Clifford finalmente apareceu. Ele ergueu o copo para eles e sorriu. É barulhento aqui, por que não saímos para conversar? Claro. Anthony olhou para trás antes de seguir em direção ao jardim lá fora. O jardim estava iluminado apenas por algumas fileiras de luzes fracas. Estava bastante escuro, mas apenas porque seus olhos não estavam acostumados com esse nível de escuridão. Na penumbra, puderam distinguir algumas figuras nas cadeiras conversando em voz baixa. Anthony não se importava com eles. Ele foi para uma esquina antes de se virar. Senhor Clifford, Jennifer e eu estamos aqui desta vez em nome da Blacklight Biotechnology. Esperamos falar sobre as ações da Osmond Biotech Ltd, que você possui. Anthony baixou a voz. Claro, você pode fazer alguns pedidos. Se não pudermos conceder luz, ainda poderemos consultar nossos superiores. Então é isso. Clifford ponderou um pouco. Não sei muito sobre esta empresa. É só porque esta empresa foi fundada por um amigo pobre. Depois que ele faliu, ele quis voltar. Então eu financiei 3 milhões de dólares para ele, o que não é muito, de qualquer maneira. Achei que seria a última vez que o ajudaria. No entanto, agora parece que a empresa dele se tornou muito procurada. Clifford exibiu uma aparência astuta. Então, antes de dar uma resposta, gostaria de pedir a vocês dois que me dissessem, por que querem as ações em minhas mãos. Anthony e Jennifer mudaram de expressão ao ouvir essas palavras. O comportamento deles despertou totalmente a curiosidade deste homem.
Não seria fácil conseguir que Clifford transferisse as ações. Esta é uma decisão da nossa empresa. Somos apenas os agentes e não temos clareza sobre os motivos. Anthony falou e percebeu o olhar incrédulo de Clifford, então só pôde acrescentar. Bem, em nossa opinião, deveria ser porque Osmond está pesquisando um medicamento que pode curar completamente a doença de Alzheimer. Além disso, eles devem ter feito um bom progresso nesta pesquisa, então todos os outros estão começando a ficar inquietos. Você é muito honesto e não me enganou com algumas mentiras. Clifford assentiu e disse satisfeito, no entanto, neste caso, não posso transferir minhas ações para você. Afinal, acredito que você também entende que, se realmente existir um medicamento que possa curar completamente a doença de Alzheimer, o valor das ações que possuo poderá aumentar mais de 100 ou 1000 vezes em menos de 10 anos. Mesmo assim, essa é apenas uma possibilidade. Jennifer disse apressadamente, e se este medicamento não pode ser desenvolvido? Afinal de contas, também sabemos quantas empresas farmacêuticas no mundo sofreram graves perdas nesta área. A dificuldade de tratar a doença de Alzheimer não é menor do que tratar o câncer. Pode até ser mais difícil. Afinal, o câncer pode ser curado, enquanto a doença de Alzheimer nunca foi curada até há 1 ano. Ao ouvir isso, Clifford acenou com a cabeça e sorriu. Jennifer, o que você disse faz sentido. Não é só isso. Anthony entrou na conversa. Mesmo que o medicamento seja desenvolvido, quais são as chances de ele passar nos testes clínicos da fase II e chegar ao mercado? Deixe-me dar um exemplo. De 1998 a 2022, em termos de desenvolvimento de medicamentos para a doença de Alzheimer, um total de 165 medicamentos foram desenvolvidos em todo o mundo, mas apenas 6 medicamentos foram aprovados em ensaios clínicos. O resto falhou. A taxa de aprovação é de apenas 3,36%. Certamente você entende que tipo de figura é essa. Além disso, é preciso levar em conta um período de ensaio clínico de mais de 10 anos. Mesmo que este novo medicamento chegue ao mercado, provavelmente será 10 anos depois. Clifford pediu novamente ao ouvir tudo isso e disse descuidadamente, Senhor Anthony, o que você disse também é muito razoável, mas acho que sua empresa deve estar tão ansiosa para adquirir ações da Osmond, certamente por causa de algum aspecto único desse novo medicamento. Não é isso. Clifford continua com um sorriso. Afinal, são apenas 3 milhões de dólares. Eu realmente não me importo com essa quantidade de dinheiro, mas depois de ouvir sua persuasão, pretendo agora continuar investindo na próxima rodada de financiamento da Série C. Por isso, tenho que agradecer a vocês dois. Anthony e Jennifer ficaram completamente pasmos. Fim do capítulo. Capítulo 245, Resposta. Na sala de cirurgia, Shen Shen pegou uma serra de osso barulhenta e vibrante e lentamente abriu o peito de um gigante de pele clara deitado na mesa de operação à sua frente. O sangue jorrou como uma fonte, espirrando na máscara de Shen Shen em um vermelho brilhante e surpreendente. O peculiar é que o gigante que estava sendo dissecado tinha um rosto 90% semelhante ao de Shen Shen. Se alguém adicionasse sobrancelhas e cabelos, seria quase uma versão ampliada de Shen Shen. Este gigante foi o tirano que foi testado pela clonagem de Shen Shen de seu próprio óvulo fertilizado, que foi injetado com o vírus T e eclodiu na incubadora de vida. A pele firme e os músculos que eram tão resistentes quanto os pneus de borracha não podiam ser cortados com bisturi, então Shen usou uma serra elétrica de ossos para abrir com força o peito do tirano. Depois disso, um cavaleiro negro assistente deu um passo à frente e rapidamente cortou um pedaço de tecido do tirano. Pele, fígado, intestinos, rins, estômago, coração e pulmões. Uma amostra foi cortada de cada órgão interno. Essas amostras foram então colocadas em uma placa e enviadas para a bancada lateral. A agulha de punção da medula óssea foi inútil na deterioração do tecido cerebral.
Shen Shen teve que usar uma serra de osso novamente para cortar pedaço por pedaço o crânio do tirano e extrair uma parte do tecido cerebral de dentro. Como Shen Shen precisou de dados experimentais infalíveis, ele se clonou com um cérebro completo, mas sem formar qualquer consciência. Mesmo com um pedaço do cérebro cortado, a força vital deste tirano ainda era extremamente robusta. Ele não apenas estava longe de morrer, mas suas feridas também estavam cicatrizando constantemente. Assim, Shen Shen teve que injetar uma seringa cheia de cianeto no tirano para acabar com a vida desse monstruoso inconsciente. Em seguida, Shen Shen retirou outro clone que não havia sido injetado com o T-vírus. Este clone parecia ter apenas 10 anos porque não havia sido injetado com o T-vírus. Era exatamente assim que Shen Shen era quando criança. Ainda assim, serviria ao seu propósito de comparação. No momento, Shen Shen tinha 4 amostras de clones que foram injetadas com o vírus T e 4 amostras de clones que não foram injetadas com o vírus T. Justamente quando Shen Shen estava prestes a usar amostras de órgãos internos de ambos os lados para análise comparativa, a voz do pequeno X saiu de repente do alto-falante. Senhor Padrinho, Qian Wenhuan invejosos, uma mensagem informando que a equipe de negociação que enviamos incidentes de falha. Como eles falharam? Shen Shen não parece nem um pouco surpreso. Ele apenas caminhou até a mesa de corte e disse calmamente enquanto cortava amostras de vísceras. Quando nosso pessoal chegou, Osmond havia concluído a rodada de financiamento da Série B e o fundador da empresa agiu de maneira hostil conosco. Hostil. As mãos de Shen Shen congelaram. Eles estão desenvolvendo medicamentos para tratar a doença de Alzheimer. Pensar que você entendeu imediatamente. O pequeno X respondeu, de acordo com o relatório de Anthony, que estava encarregado deste assunto, isso foi de fato levantado na discussão com a outra parte. Ao ouvir isso, Shen Shen semicerrou os olhos e mostrou uma expressão pensativa. Se quisermos realmente impedir que desenvolvam o medicamento, existem centenas de formas com os meios que temos à nossa disposição. No entanto, comparado a isso, estou mais interessado em saber como a realidade interpretaria o enredo do filme. Além disso, em retrospecto agora, o final do filme parece muito interessante. Shen Shen continuou. O protagonista finalmente chegou à sede de Los Angeles vindo de Nova York, mas quando entregou o medicamento recém-desenvolvido ao Conselho de Administração de alto nível, descobriu que o Conselho também estava vestindo as mesmas roupas dos vilões. Então, na verdade temos 2 opções agora. Eu sei. O pequeno X sorriu. A primeira é seguir o enredo do filme e convergir à força as ações da empresa por meio de coerção, assassinato e implantação de chips. Por outro lado, poderíamos eliminar diretamente a empresa pela raiz ou destruir todas as suas informações, para que a trama do filme não acontecesse. Sim, ir, com, ou, contra, o fluxo, essas são as nossas 2 escolhas. Shen Shen passou o trabalho que estava fazendo para o Cavaleiro Negro ao lado dele. Seu rosto de repente tornou-se cada vez mais solene. Com certeza, não existe almoço grátis. À medida que me envolvo cada vez mais com a unidade flash USB, o preço de usá-la também se torna mais aparente. Embora pareça que esses custos sejam incrivelmente ocultos, sinto que uma vez que eu faça um movimento errado, isso desencadearia uma onda de mudanças, como dominós. O pequeno X ficou em silêncio por um momento. Embora pudesse ser descrita como a inteligência artificial mais forte da realidade, quando confrontado com este tipo de problema, a capacidade de raciocínio lógico do computador ainda era inferior à do cérebro humano. Vamos jogar pelo seguro para o primeiro encontro. Depois de pensar sobre isso, Shen Shen perguntou, quem detém mais ações da Osmond agora? Isso seria Munster Capital. Eles investiram $1 bilhão e agora ocupam 50% das ações da Osmond. Eles também assinaram um contrato de jogo, respondeu o Little X. Por trás desta empresa de capital de risco está a família Munster, um pequeno grupo financeiro emergente com grande potencial. Shen Shen estalou os dedos ao ouvir isso.
Notifique Brando e peça-lhe que envie alguns membros da Força BSS, equipados com apagadores de memória e dispositivos de camuflagem, para me trazer aquele que está no comando deste grupo financeiro. Pequeno X, você está encarregado de manipular os dados dos voos internacionais na América do Norte. Quero vê-lo em 3 dias. Como Brando e o restante se juntaram formalmente à Zona Proibida de Deus, Shen Shen entregou a ele o comando da unidade BSS. Eles eram responsáveis pela segurança da Eco Science City. Você não está usando Cavaleiros Negros? O pequeno X perguntou. Os Cavaleiros Negros ainda não são tão adaptáveis às situações, então não estou muito confiante neles. Shen Shen disse, os Cavaleiros Negros ainda são adequados para algumas tarefas simples, como assassinatos, combates regulares e assim por diante. Porém, desta vez, é um alvo de sequestro. Eles deveriam passar pelo aeroporto internacional e por vários níveis de inspeções. Um Cavaleiro Negro seria facilmente exposto. Entendi. O pequeno X respondeu. Shen Shen não disse mais nada, mas se atrasou e continuou a observar o Cavaleiro Negro cortando os órgãos internos. Não que Shen Shen não tivesse pensado em usar meios violentos para raptar o chefe do grupo financeiro Munster, implantá-los um chip e depois forçá-los a transferir as ações para o seu próprio nome, antes de finalmente destruir o corpo. Mesmo assim, isso foi muito agressivo. Um movimento importante como a transferência de ações atrairia a atenção de todos. Nesse ponto, uma investigação simples mostraria que foi obra da Blacklight Biotechnology. Embora os capitalistas fossem todos fanáticos sem lei, ainda existiam regras nesta indústria. Se Shen Shen ousasse quebrar essas regras abertamente, é claro que esses grupos financeiros não ficariam de braços cruzados. Afinal, se Shen Shen pudesse tomar a propriedade de alguém à força hoje, ele poderia facilmente confiscar a propriedade de outra pessoa amanhã. Ninguém toleraria uma bomba relógio ao seu lado. Portanto, mesmo que Shen Shen pretendesse sequestrar seu oponente na primeira etapa, ele não mataria o cara, muito menos implantaria o chip de Deus. Afinal, a negligência do chip era muito significativa e facilmente exposta. Uma vez exposto, Shen Shen, que usava um dispositivo tão maligno, seria imediatamente rotulado como inimigo público e nunca chegaria ao topo. Fim do capítulo. Capítulo 246, Prisão. Neste momento, no aeroporto internacional de Los Angeles, Anthony e Jennifer sentaram-se no terminal VIP. Eles encontraram silêncio por um longo tempo. Qian Wenhuan já havia emitido ordem para que os dois e a equipe de negociação retornassem diretamente, sem a necessidade de permanência em Los Angeles. Mesmo assim, eles voltaram depois de terem falhado em sua missão. No mínimo, eles ficaram naturalmente envergonhados. Na pior das hipóteses, a alta administração da empresa poderá questionar as capacidades de ambos, o que poderá até afetar suas carreiras. No entanto, não adiantava pensar nessas coisas. O que foi feito foi feito. Ninguém queria vender suas ações para a Blacklight Biotechnology. Vocês são o senhor, Anthony e a senhora, Jennifer. Justamente quando os dois estavam se sentindo abatidos, 4 ou 5 homens vestiam roupas pretas e óculos escuros de repente os cercaram, olhando para eles com condescendência enquanto bloqueavam sutilmente todas as rotas de fuga. Eu sou, e posso perguntar quem você é? Anthony olhou inexpressivamente e perguntou. Estamos com o Federal Bureau of Investigation. Há uma investigação com o que precisamos da sua cooperação. O homem de preto na frente deles mostrou sua identidade e os outros 4 imediatamente deram um passo à frente. Eles agarraram Anthony e Jennifer pelos braços e os levaram para fora do terminal. Isso é. O pânico atravessou o rosto de Anthony. Espere, o que aconteceu? Não violamos a lei federal. Você entenderá quando chegar ao nosso destino. O agente do FBI nem explicou nada aos dois e os arrastou imediatamente. O resto da equipe de negociação ficou pasmo. Algum de vocês compareceu ao baile em Gross Manor? Não, não fizemos. Todos rapidamente balançaram a cabeça. Por favor, venha conosco primeiro.
Não tomaremos muito do seu tempo. O homem de preto continuou enquanto gesticulava para que seguissem em frente. Eles só podiam seguir obedientemente. Anthony e Jennifer foram presos para o prédio de escritórios do FBI. Eles ficaram surpresos imediatamente quando saíram do veículo. O que eles viram foi que todo o salão do Federal Bureau of Investigation estava repleto de diversas esculturas, desde esculturas de bronze até esculturas de pedra. Os grandes tinham mais de 10 metros de altura e os pequenos tinham apenas 10 centímetros de altura. Inúmeras esculturas enchiam o salão e também havia um grande número de caminhões trazendo mais esculturas. O que está acontecendo? Anthony murmurou para si mesmo. Depois de passarem pelo salão de esculturas, os dois foram levados para uma sala de interrogatório improvisada. Esta sala de interrogatório foi transformada em um escritório. O FBI, por alguma razão, não conseguiu sequer fornecer uma sala formal de interrogatório. Havia pessoas vestidas de preto entrando e saindo, assim como um grande número de pessoas uniformizadas. Atualmente, um homem entrou correndo na sala de interrogatório enquanto bebia água e cumprimentou os homens de preto que detinham os dois. Esses homens retiraram-se imediatamente. De repente, apenas Anthony e Jennifer permaneceram na sala de interrogatório, junto com o homem bebendo água. Depois de beber a água do copo em grandes goles, o homem exalou e se virou para olhar para os dois. Você quer um pouco? Não, está bem. Obrigado. Anthony ainda parecia atordoado. Com licença, o que aconteceu e por que estamos presos? Certamente não violamos as leis da América do Norte, muito menos as leis da Federação Terrestre. Peço desculpas. O homem assentiu. Primeiro, permita-me me apresentar. Você pode me chamar de investigador Geraldson. Sim, nenhum de vocês violou nenhuma lei, mas tudo aconteceu tão de repente. Só poderíamos fazer isso para garantir que você cooperasse. Depois disso, o homem ficou severo. De agora em diante, responda cada uma das minhas perguntas com seriedade. Qualquer falsidade, uma vez descoberta, provavelmente levará você à prisão por crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade? Jennifer exclamou, por que isso? Isso é o que a Federação Terrestre estipulou. Nós, na América do Norte, estamos apenas cumprindo ordens. Geraldson abriu as mãos. Ok, vocês dois podem me dizer onde estiveram ontem à noite. Ao ouvir essas perguntas, Anthony e Jennifer trocaram olhares e, finalmente, Anthony sorriu amargamente. Você precisa perguntar isso? Parece que você nos prendeu porque participamos do jantar ontem à noite, certo? Muito bem. Então você participou do jantar ontem à noite. Geraldson pegou um gravador de caneta e registrou o que Anthony disse. Então ele perguntou novamente, então, na festa, você viu, 3 esculturas? Sim, havia 3 esculturas de formatos estranhos. Anthony não estava mais pensando em mais nada, ele poderia muito bem dizer a verdade. Um deles tinha orelhas proeminentes e os outros tinham olhos e boca proeminentes, respectivamente. As 3 esculturas pareciam muito. Anthony fez uma pausa aqui, procurando uma descrição. Esquisito. Jennifer preencheu. Sim, as 3 esculturas emitiam uma vibração estranha, tanto em termos de formato quanto de linhas. Anthony assentiu. Muito bem. Geraldson assentiu. Próxima pergunta, você notou algo incomum nessas 3 esculturas? Incomum? De que maneira? Eu também não sei. Geraldson balançou a cabeça. Por exemplo, se você tiver uma sensação estranha, isso deveria contar como algo incomum, eu acho. Só demos uma olhada nas 3 esculturas à distância, disse Anthony, impotente. Notamos apenas cada uma de suas 3 características proeminentes, que eram as orelhas, os olhos e a boca. Não me lembro de mais nada. Além disso, não tocamos nessas 3 esculturas. Eles estavam todos lacrados na vitrine de joias. Mesmo que houvesse um vírus antigo ou algo assim neles, não teríamos entrado em contato. Jennifer entrou na conversa. Anthony ficou chocado ao relembrar o horror de ser dominado pelo vírus Blacklight.
Ele rapidamente perguntou: existe realmente algum tipo de vírus antigo nas 3 esculturas? Geraldson balançou a cabeça: não. Para ser sincero, não sabemos ao certo porque aqueles que estão no topo nos deram essas ordens. Esqueça, apenas finja que não disse nada. Vou continuar com minhas perguntas. Com isso, Geraldson continuou perguntando: por favor, explique-me as origens dessas 3 esculturas, incluindo tudo o que você ouviu, viu e analisou. Conte-me tudo. As palavras de Geraldson causaram uma vibração na expressão de Anthony. As palavras do investigador simplesmente implicaram alguma coisa, mas agora não era hora de pensar nisso, afinal. Assim, Anthony narra mais uma vez a origem das 3 esculturas, como foram escavadas em uma mina de ouro na América do Sul por um homem chamado Gross. Ao mesmo tempo, ele revelou ao investigador federal que o precedeu que foi um homem chamado Clifford que foi chamado para a exibição. Muito bom. Geraldson ouviu tudo isso, mas completamente impassível. Ele já havia examinado todo o caso minuciosamente. Neste ponto, ele estava apenas verificando os fatos. Fim do capítulo. Capítulo 247. O conhecimento geral pode ser horrível. Um dia depois, Shen Shen acordou na cama. Senhor padrinho, uma anomalia foi encontrada na América do Norte. A voz do pequeno X veio do alto-falante. Shen Shen esfregou os olhos, olhou para o telefone e descobriu que eram 3 horas da manhã. Só então ele suspirou e perguntou fracamente: que anomalia? Desde ontem à noite, delegacias de polícia em toda a América do Norte e o Federal Bureau of Investigation lançaram por unanimidade uma investigação sobre as esculturas. A voz do pequeno X era bastante sombria. Não é só isso, mas também nenhum membro da equipe de negociação, que deveria retornar ao Aeroporto Internacional de Valvis Bay no início da manhã, voltou. Verifiquei seus telefones celulares por posicionamento por satélite e descobri que eles estão, na verdade, localizados dentro do prédio do FBI em Los Angeles. No início, Shen Shen ficou um pouco irritado, mas conforme Little X continuou, sua expressão lentamente se acalmou. Ele perguntou: você encontrou alguma coisa na internet? Eu invadi a rede da Delegacia de Polícia e do FBI e descobri que a Frente Unida da Federação Terrestre invejou uma missão obrigatória para vasculhar toda a América do Norte e apreender todas as esculturas com quaisquer anormalidades. Frente Unida, esculturas. As pupilas de Shen Shen se contraíram como se ele tivesse percebido alguma coisa. Pelo que Shen Shen lembrava, a Frente Unida da Federação Terrestre parecia ser um departamento mais misterioso que o FBI. Era raro ouvir falar dos feitos deste departamento. 90% das pessoas nunca tinha ouvido falar deste departamento antes. Daqueles que ouviram falar deste departamento, 90% não sabiam qual era o papel deste departamento. Baseado em seu nome, deveria ser uma frente de batalha que unisse toda a Federação Terrestre. Ainda assim, isso foi realmente instigante. A Frente Unida da Federação Terrestre foi criada para combater alguma existência específica? Ninguém sabia uma resposta. No entanto, no comando dado, Shen Shen conseguiu escolher 2 frases-chave, nomeadamente, Frente Unida e esculturas. Depois de descartar o primeiro, foi o último que deixou uma impressão mais profunda em Shen Shen. As sombras das 3 esculturas de pedra passaram por sua mente ao mesmo tempo. Coincidência? Ou, Shen Shen sentou-se na cama, concentrando seus pensamentos no escuro. Depois de um longo tempo, ele perguntou novamente: você descobriu alguma coisa no final? Não. O pequeno X respondeu: investigamos profundamente o site oficial da Federação, mas não conseguimos encontrar a entrada da rede da Frente Unida da Federação. No entanto, encontrei várias cartas criptografadas. Só temo que a Federação Terrestre seja imediatamente alertada assim que essas cartas forem decifradas. Esqueça, então. Shen Shen levantou-se e virou-se para o banheiro. O horário na América do Norte é UTC-8, enquanto agora estamos em UTC+1, o que significa que estamos cerca de 8 horas, à frente da América do Norte.
A América do Norte deveria estar entrando na noite agora, certo? Sim, são 7 da noite aí. O pequeno X respondeu: eu quebrei a rede do FBI na América do Norte e descobri que toda a América do Norte reuniu mais de 100.000 esculturas neste momento, todas com formatos peculiares ou com um passado estranho. Até mesmo obras de arte de valor inestimável, como o Pensador e Mona Lisa, estão sendo intensamente guardadas. Atualmente, o Federal Bureau of Investigation e a polícia selecionaram 1.300 esculturas suspeitas de serem anômalas dessas esculturas e emitiram mais de 10.000 cartas solicitando cooperação na investigação. No Federal Bureau of Investigation de Los Angeles, uma dessas cartas para Anthony e Jennifer também foi encontrada. No entanto, no meio de tudo isso, o pequeno X parou abruptamente e disse surpreso: Senhor padrinho, de repente fiz uma descoberta importante. Não me diga que você encontrou as esculturas que estavam no Elísio. A expressão de Shen Shen se aguçou. Lamento dizer isso, mas sim. O pequeno X baixou a voz e disse em tom um tanto surpreso: entre as informações do FBI de Los Angeles, encontrei as fotos e dados das 3 esculturas. Não só isso, mas também encontrei informações sobre Gross. Enquanto isso, o monitor do quarto ligou automaticamente e uma imagem das 3 esculturas apareceu. Com certeza, as 3 esculturas da foto eram as mesmas que Shen Shen tinha visto na dimensão do Elysium. Os olhos, ouvidos e boca foram destacados respectivamente, assim como diz o ditado dos analectos: não veja o mal, não ouça o mal, não fale o mal. Vendo que as esculturas eram idênticas às que ele lembrava, Shen Shen estreitou os olhos. Quanto a Gross, esse era também o nome da família em Elysium e também o nome do primeiro proprietário das 3 esculturas catastróficas. Era como se a realidade e o filme estivessem sobrepostos neste momento. Shen Shen entrou no banheiro, lavou-se rapidamente e depois se olhou no espelho enquanto enxugava o rosto com uma toalha. Em outras palavras, essas 3 esculturas estão agora na filial do FBI em Los Angeles. No momento, sim, Shen Shen saiu do banheiro. Com um movimento suave da mão direita, uma pílula NZT-48 voou para sua boca. Depois disso, Shen Shen fechou os olhos suavemente enquanto inúmeras deduções e fatos começaram a surgir em seu cérebro. A família Gross, as 3 esculturas, o Federal Bureau of Investigation, a Federation United Front. Shen Shen murmurou. Teorias e pistas infinitas foram automaticamente integradas e organizadas. Dentro de alguns segundos, Shen Shen considerou muitas coisas. Agora parece que a Federação está procurando essas 3 esculturas. No entanto, eles não destacaram diretamente as de propriedade de Gross, mas sim selecionaram inicialmente mais de 1.000 entre centenas de milhares de esculturas. Sim, respondeu o pequeno X, nas informações da Frente Unida da Federação, não há um objetivo claro, apenas 2 elementos claros: América do Norte e esculturas. Também tenho certeza de que nenhum outro continente recebeu uma missão semelhante. Nesse caso, a Federação Terrestre parece ter aprendido algo através de algum canal. Shen Shen usava um olhar solene. No entanto, por algum motivo, as informações recebidas pela Federação Terrestre não são abrangentes, então a Federação só poderia expandir seu escopo e conduzir uma investigação em larga escala em toda a América do Norte. Portanto, a Federação Terrestre parece ter um certo canal através do qual eles sabiam do perigo das 3 esculturas e do fato de que essas esculturas estão na América do Norte. No momento, é esse o caso, respondeu Little X. Shen Shen suspirou de repente. Essa é uma informação que nem nós sabemos. Se eu não estivesse no mundo de Elysium, nunca teria pensado nos perigos representados por algumas esculturas comuns. Com isso dito, Shen Shen foi até o computador e começou a examinar as informações que Little X havia recuperado do FBI. Como esperado, as origens, a aparência e o proprietário dessas 3 esculturas eram os mesmos da dimensão do Elísio. Todos foram extraídos de uma mina de ouro por uma pessoa chamada Gross. Além disso, precisamente porque estas 3 esculturas eram muito especiais na aparência e na origem,
também foram recolhidas pela Federação e selecionadas como candidatas no grupo de mais de 1.000 suspeitas de anomalias. Depois disso, as esculturas com suspeitas de anomalias seriam transportadas para a sede da Federação Terrestre em Nova York para posterior processamento. Depois de ler tudo isso, Shen Shen finalmente exibiu uma expressão lamentável. Como pensei, não é apenas uma vez. Ah, o que não é só uma vez? O pequeno X perguntou curioso. Quero dizer que a resposta em comum da Federação Terrestre ocorreu mais de uma vez. Shen Shen suspirou. Você não percebeu? Tenho dúvidas desde o vírus Blacklight. Por que é que, quando o vírus Blacklight se espalhou em África, os países de todo o mundo responderam perfeitamente, quase obtendo nota máxima? Sempre pensei que foi por causa do que aconteceu há 3 anos que proporcionou a experiência relevante, mas ainda há muitas coisas que não fazem sentido. No entanto, se você considerar isso junto com o comportamento da Federação Terrestre desta vez, tudo pode ser explicado. Shen Shen pronunciou cada palavra lentamente. Suspeito que a Federação Terrestre tenha algo que lhes permite prever crises. Algo que prevê crises? O pequeno X tentou dizer isso suavemente. Digo que é alguma coisa, porque não sei se é uma pessoa, um item ou algo como um instrumento científico. Shen Shen explicou. Ainda assim, de acordo com minhas deduções, sua existência pode ser verificada. Mesmo assim, parece ter uma falha, é incapaz de identificar com precisão qual será a crise. Em outras palavras, existem generalidades e erros em sua comunicação com a Federação Terrestre, o que resultou nos planos de resposta de vários países quando o vírus da luz negra atacou da última vez e agora na busca em larga escala por esculturas. Eu até pensei em algo aterrorizante. Shen Shen baixou repentinamente a voz e disse, em 1991, a União Soviética se desintegrou e a Federação Terrestre foi criada menos de um ano depois. No início, apenas os 5 membros principais aderiram, juntamente com dezenas dos seus aliados mais pequenos, mas à medida que a Federação Terrestre se tornou cada vez mais forte, eventualmente, os outros países não conseguiram suportar a pressão. Todos eles se juntaram a esta comunidade de destino humano partilhado. Tudo isso foi mencionado apenas brevemente nos livros didáticos. Afirmaram apenas que, naquela época, a história se fez, pois foi a primeira grande integração da história humana. Mas agora, em retrospecto, há aspectos suspeitos que são verdadeiramente perturbadores. Shen Shen estreitou os olhos. E uma das questões mais fundamentais é, por que os humanos deveriam estar unidos na ausência de inimigos estrangeiros? O pequeno X pareceu perceber algo de repente e exclamou em um sussurro. Às vezes, o conhecimento geral é uma coisa horrível. Um sorriso apareceu no canto dos lábios de Shen Shen. Uma pergunta como essa é ridícula, certo? É como perguntar por que 1 mais 1 é igual a 2. Até uma criança pode responder, devido ao destino comunitário partilhado pela humanidade, a União Soviética foi desintegrada e os governos humanos foram federalizados, estabelecendo a Federação Terrestre. No entanto, se você remover esse conhecimento geral, encontrará a escuridão oculta abaixo. Por exemplo, porque a União Soviética entrou em colapso repentinamente. Foi apenas porque a sua economia não conseguia sustentá-lo. Porque a Federação Humana foi estabelecida. Em tudo isso, existem causas externas que as pessoas comuns não conseguem conhecer. Shen Shen continuou. Os manuais de história apenas nos dizem que os países fortes integravam os países fracos e os países fracos dependiam dos países fortes. Os Estados Unidos integraram o Canadá e o México e mais tarde tornaram-se o continente norte-americano. A Índia integrou os países fracos próximos, como as Filipinas e Mianmar, formando o continente indiano. Malásia, Indonésia e Papua Nova Guiné foram integradas ao continente do Mar da China Meridional. Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte formaram o continente do Mar da China Oriental, e os países do Médio Oriente formaram o continente do Médio Oriente. Além disso, nos primeiros dias do estabelecimento da Federação Terrestre, pode-se dizer que a humanidade partilhava verdadeiramente um objetivo.
O compartilhamento de armas e tecnologia entre si já havia começado. Parecia que estávamos inaugurando a grande unidade 2 da humanidade. Acontece que depois de 2 anos disso, revelamos nosso verdadeiro eu novamente. A natureza humana das lutas internas fez com que a atmosfera de amor e paz se dissipasse, e as coisas não tinham melhorado até agora. Nesse ponto, Shen Shen perguntou de repente, X, você consegue pensar em um motivo? De acordo com as suas especulações, será que a Federação Terrestre previu uma catástrofe que afetaria toda a humanidade e, para sobreviver, todos os países abandonaram os seus preconceitos, pois tiveram de se unir? Mas depois de 2 ou 3 anos, descobriram que a catástrofe não ocorreu imediatamente ou talvez a catástrofe não fosse tão formidável quanto imaginavam. O pequeno X respondeu, esse é um bom palpite. Shen Shen acenou com a cabeça satisfeito e suspirou. Isso foi o que eu imaginei. Devo dizer que às vezes o conhecimento geral é algo assustador. Se não fosse pela grande mudança da Federação desta vez, eu não teria pensado nisso. Eu também nunca teria pensado que a conspiração por trás da Federação Terrestre seria tão profunda. Sim, embora eu tenha invadido a Federação Terrestre muitas vezes, não encontrei a menor pista. O pequeno X repetiu seu consentimento. Este pode ser o segredo máximo da Federação Terrestre. Shen Shen assentiu. Mas agora que estamos cientes disso, vai ficar muito mais fácil. X, tente prestar mais atenção a notícias semelhantes na internet no futuro. Enquanto falava, Shen Shen de repente sorriu amargamente. Mas agora não é hora de discutir isso. Atualmente parece que a Federação Terrestre não sabe quais esculturas são seus alvos. Também é muito provável que eles não saibam o quão poderosas são as 3 esculturas. Se o fenômeno em Elysium irromper de repente aqui, isso seria realmente outra coisa. Então nós, pequeno X perguntou timidamente, vamos pegar as esculturas? Sim, os olhos de Shen Shen carregavam um brilho sombrio. A Federação Terrestre não consegue nem determinar o seu objetivo, muito menos lidar adequadamente com a crise. Assim que a crise potencial das 3 esculturas se abater sobre nós, a fortaleza da civilização humana entrará em colapso à velocidade da luz. Ninguém está imune, inclusive eu. Com isso, Shen Shen pegou seu telefone e discou o número de Brando. Senhor Shen. Embora fosse tarde da noite, a ligação foi atendida depois de tocar 2 vezes. A voz firme de Brando veio pela linha. Brando, o objetivo da missão mudou. Shen Shen disse em voz baixa, notifique os membros do BSS que você despachou, envie-os para a filial do FBI em Los Angeles para me conseguirem 3 esculturas. Este é o seu objetivo. Entendido, respondeu Brando, nesse caso, Senhor Shen, a aparência das 3 esculturas. Vou enviar para você em breve. Além disso, esta missão será atualizada de uma missão de empresa para uma missão da Zona Proibida de Deus. Nível da missão, Alpha. Entende? Do outro lado da linha, Brando, que estava recostado na cama, ficou surpreso. Então, sua expressão resistiu. Eu entendo. Depois disso, houve apenas um bip do telefone. Brando desligou o telefone atordoado enquanto pensamentos turbulentos cresciam em seu coração. Uma missão de nível alfa também era uma missão de nível mais alto na Zona Proibida de Deus. Brando ainda se lembrava da descrição de que leu esta missão. No manual da Zona Proibida de Deus, a prioridade de uma missão de nível alfa era para ser realizado a todo custo. Técnicos deveriam ser 9 horas, mas talvez os fusos horários funcionem de maneira diferente na Federação Terrestre _Su_. 2. Um conceito filosófico chinês de uma sociedade ideal. Fim do capítulo. Capítulo 248, Geraldson. Depois de dar ordem a Brando, Shen Shen ainda estava um pouco preocupado. Afinal, este seria seu primeiro confronto contra a Federação Terrestre. Ele pensou um pouco e depois disse novamente, X, envie uma força T para atuar como suporte para a equipe BSS. Uma força totalmente equipada. O pequeno X perguntou,
Sim, traga tudo, exceto armas de fogo. Shen Shen concordou. Não importa o que aconteça, devemos conseguir essas 3 esculturas a qualquer custo. A Força T eram os mais recentes Cavaleiros Negros do T-Vírus, que eram supersoldados com força explosiva de nível tirano e habilidades de autocura. Além disso, Shen Shen também equipou a Força T com GS Combat Suits produzidos em massa, que eram versões enfraquecidas dos uniformes de combate Ingantes. Embora este uniforme de combate produzido em massa não tivesse a capacidade de aumentar a força, isso não foi um problema para os Cavaleiros Negros do T-Vírus. Afinal, os próprios Cavaleiros Negros do T-Vírus já possuíam finanças muito além das pessoas comuns. Finalmente, com o dispositivo de camuflagem do Predator, esta unidade de combate Super Fantasma seria um pesadelo para qualquer inimigo. A razão pela qual não portariam armas também era muito simples. As forças de Shen Shen iriam lutar além das fronteiras e deveriam viajar em voos internacionais. Foi somente com a ajuda do Pequeno X, que fabricou seus dados de identidade, que os Cavaleiros Negros puderam se mover sob o nariz de vários países sem serem detectados. Porém, se trouxessem armas para o avião, já que o pessoal de segurança não era cego, seria impossível que não fosse encontrado. Nessa época, em Los Angeles, no continente norte-americano, a madrugada estava atrapalhando. Depois de interrogar o 6º grupo de suspeitos, Geraldson esfregou as têmporas com um pouco de cansaço. Havia agora uma grande pilha de transcrições relevantes em suas mãos. Que tipo de missão é essa? Geraldson resmungou em voz baixa. Ele virou a cabeça e olhou pela janela, apenas para ver que milhares de esculturas estavam empilhadas no estacionamento do lado de fora. Ele até viu várias esculturas que foram retiradas da frente de uma igreja. Isso porque alguém importante que essas esculturas se moveriam. Essa pessoa disse isso em tom de brincadeira, mas nunca esperou que uma única piada feita com que as esculturas fossem trazidas para cá. Ele deve estar se sentindo em pânico agora. Atualmente, o estacionamento de toda a filial do FBI em Los Angeles estava repleto de inúmeras esculturas e mais esculturas eram transportadas em caminhões. Como chefe da equipe de inteligência da filial do FBI em Los Angeles, Geraldson sabia tanto quanto as massas. Ele simplesmente sabia que todas as operações no continente norte-americano naquela época se deviam a ordens emitidas pela Frente Unida da Federação. Este misterioso departamento emitiu apenas um único comando: investigar todas as esculturas anormais no continente norte-americano e transportá-las para a sede da Federação Terrestre em Nova York. Portanto, como ramo executivo da Federação Terrestre, o Federal Bureau of Investigation foi imediatamente mobilizado com força total, enquanto o governo do continente norte-americano também trabalhou incansavelmente para cooperar com eles. A única coisa era, alguém poderia simplesmente dizer a ele o que essa ordem significava. O que era uma escultura anormal? Geraldson esfregou o cabelo com certa irritação e depois tirou um maço de cigarros do bolso. Ele pegou um cigarro e segurou-o na boca, depois tirou um isqueiro dourado do bolso da jaqueta e acendeu-o pacientemente. Um sabor pungente encheu seus pulmões imediatamente e Geraldson foi revigorado pelos efeitos da nicotina. Agora, ele estava cuidando de um conjunto de esculturas transportadas de Holmby Hills. Havia 3 esculturas neste conjunto, todas elas rostos humanos. Um tinha orelhas proeminentes e os outros 2 tinham boca e olhos proeminentes, respectivamente. Este conjunto de esculturas foi trazido porque seu proprietário alegou que foram desenterradas em uma mina de ouro, por isso também foram definidas como esculturas anômalas. Pensando em tudo isso, Geraldson olhou novamente para o canto da sala. Ele olhou para as 3 protuberancias cobertas por um pano branco e não pôde deixar de balançar a cabeça. Sim, como as esculturas mais importantes, essas 3 esculturas não foram colocadas no estacionamento como esculturas comuns, mas sim em sua sala de interrogatório. Ao mesmo tempo, sua equipe deve zelar pela segurança das esculturas. Afinal, a propriedade do cidadão deve ser bem protegida. O proprietário desta escultura era uma pessoa influente.
Deve ser dito que o privilégio existia onde quer que existissem pessoas. O proprietário nem precisou ir ao FBI. Em vez disso, o chefe de Geraldson fez o próprio Geraldson ir à mansão para coletar informações, numa época em que toda a organização estava extremamente carente de mão de obra. Se ele não tivesse perdido tanto tempo naquela mansão, ele não estaria tão atrasado. Enquanto amaldiçoava secretamente seu chefe idiota, Geraldson começou a interrogar o próximo grupo de pessoas que tinha visto as esculturas. O tempo passava lentamente, desde tarde da noite até o amanhecer, e depois do amanhecer até o meio-dia do dia seguinte. Eles não descansaram a noite inteira. Só na tarde seguinte a equipe de Geraldson finalmente interrogou o primeiro grupo de pessoas que teve contato próximo com as esculturas. Além disso, eles estavam se aproximando do horário combinado. Daqui a pouco, essas esculturas seriam enviadas ao aeroporto para serem despachadas para a sede em Nova York. Assim que ele carregou as informações que tinha no computador, a porta do escritório foi aberta e um dos homens de Geraldson entrou. Chefe, o diretor George pediu que nos preparássemos para enviar as esculturas ao aeroporto. Tudo bem, entendi. Geraldson franziu a testa, mas não falou muito. Ele sabia que havia muita falta de mão de obra no momento e era seu dever cumprir suas responsabilidades até o fim. Com isso em mente, ele soltou levemente uma nuvem de fumaça e caiu fora da ponta do cigarro. Nesse caso, vamos começar mais cedo e mandá-los para o aeroporto, então poderemos descansar. Enquanto falava, ele puxou o pano branco para trás e imediatamente 3 esculturas de formato estranho foram reveladas. O estilo artístico destas 3 esculturas era um pouco estranho. Não importa como alguém olhasse para eles, alguém teria uma sensação peculiar. Geraldson não pensou muito nisso depois de olhar para eles. Ele pegou diretamente um deles, virou-se e saiu. Vendo isso, os outros também pegaram as 2 esculturas restantes e o seguiram. Um caminhão vermelho já esperado no térreo do prédio. Quando Geraldson caiu, ele notou um grande grupo de seus colegas empacotando as esculturas sob seus cuidados em um container, antes de transportá-las para o caminhão com uma empilhadeira. Líder Geraldson, este é o seu container. Ao ver que Geraldson havia caído, um investigador federal enviou imediatamente para um container no canto que tinha metade da altura de uma pessoa. Geraldson concordou e caminhou até o container. Ele pegou uma almofada de espuma ao lado e envolveu as esculturas confortavelmente em múltiplas camadas. Afinal, segundo Gross, dono das esculturas, essas 3 esculturas antiguidades eram preciosas. Se ficasse danificado, Gross nunca deixaria o assunto de lado. Ele colocou todas as 3 esculturas no container. Depois de etiquetados, uma empilhadeira veio e carregou o container para dentro do caminhão. Geraldson esperou que o container fosse carregado com segurança no caminhão antes de se virar e dizer às 3 pessoas atrás dele: "Vamos! Não espere carro." Com isso, seguimos em frente e embarcamos nos veículos da agência, aguardando que tudo fosse carregado no caminhão. 10 minutos depois, enquanto o caminhão partia lentamente, Geraldson também deu partida no carro. Além de Geraldson, havia 7 ou 8 veículos marcados com o logotipo do FBI. Esses veículos seguiam atrás do caminhão, movendo-se como um longo dragão. Fim do capítulo. Capítulo 249, Tiro. No anel viário de Los Angeles. Os olhos de Geraldson estavam se fechando quando ele se recostou no banco do passageiro. O suave balanço do veículo, somado ao fato de não ter dormido a noite toda, fazia com que sentisse que suas madrugadas superiores e inferiores lutavam repetidamente contra um peso pesado, enquanto o cansaço o atingia como uma série de ondas de choque. De acordo com o procedimento existente, desde que seus subordinados conduzissem os carros e seguissem o caminhão até o aeroporto, sua tarefa seria concluída. Geraldson nem precisou acordar. Ele poderia simplesmente desfrutar de bons sonhos durante uma jornada. Seus subordinados até o mandariam até sua porta antes de acordá-lo. Infelizmente, as coisas não foram planejadas para correr tão bem.
Num estupor turvo, Geraldson pareceu ouvir uma explosão abafada, seguida por um violento grito de fricção, como se alguém estivesse arranhando o chão com metal. Ao mesmo tempo, Geraldson foi lançado para frente rapidamente pela inércia. Mesmo assim, ele foi preso pelo cinto de segurança, por isso não bateu diretamente no para-brisa dianteiro. Depois de abrir os olhos instintivamente, Geraldson descobriu que o carro em que havia parado. Além disso, a menos de 30 metros à frente, o caminhão que transportava as esculturas capotou no meio da estrada. Além disso, lojas de contêineres foram lançadas, bloqueando toda a rodovia. O que aconteceu? Geraldson perguntou reflexivamente. Parece que o caminhão furou enquanto dirigia e capotou, explicou um dos homens no banco de trás. Chefe, podemos descer e dar uma olhada. Sim. Geraldson franziu a testa, saiu rapidamente do carro e caminhou em direção ao caminhão capotado. Numa ocorrência semelhante à de Geraldson, as demais equipes que seguiram o caminhão também desceram dos veículos e se aproximaram para verificar a situação. Geraldson, o que aconteceu? Um homem grande com uma barba espessa veio correndo por trás e disse em voz alta. Não sei. Vamos dar uma olhada. Claro, Geraldson conhecia o homem. Esse homem barbudo se chamava Chan, líder da equipe de outra divisão do FBI. Ambos também tinham uma relação competitiva. Atualmente, um grande número de contêineres estava espalhado pela estrada, bloqueando completamente o caminho. A cena parecia uma premonição sinistra para Geraldson. Porque o pneu teve que furar agora, entre todos os momentos. Porém, quando Geraldson viu que o pneu do caminhão havia explodido completamente, suas pupilas se contraíram repentinamente. Ele notou que tanto a banda de rodagem externa quanto a câmara interna do pneu tinham sido totalmente arrancadas da roda. Neste ponto, apenas um aro de aço foi deixado na roda dianteira esquerda do caminhão. Este não é um furo natural. Geraldson sacou a pistola instintivamente e gritou para todos, isso foi causado por um tiroteiro. Todos, protejam-se. Enquanto gritava, ele rolou e rapidamente se escondeu atrás de um container caído. Todos ficaram surpresos e apressaram-se a se esconder atrás de alguma cobertura. No entanto, ao contrário do que esperavam, todos simplesmente continuaram se escondendo por alguns minutos. Até a estrada atrás estava começando a ficar congestionada de veículos e ninguém foi atacado. Geraldson, você vê o inimigo? Chan estava escondido atrás de um container e falou severamente. Eu não. Você. Nem eu, respondeu Chan. Não podemos continuar assim. Mais e mais carros ficarão presos atrás. Alguém os avisou. Droga. Geraldson controlou os nervos e saiu novamente. Todos, primeiro eliminem o congestionamento enquanto protegem as esculturas que estamos transportando. Não perca nada. Entendi. Todos responderam. O excelente treinamento do FBI ficou imediatamente aparente. Ao solicitarem apoio da filial, começaram a desobstruir o congestionamento do trânsito. O motorista do caminhão também foi resgatado da cabine do caminhão neste momento. Felizmente, ele não ficou ferido. Mesmo depois que a estrada bloqueada foi liberada do congestionamento, nada aconteceu. Foi realmente apenas um acidente? Geraldson não pôde deixar de se sentir confuso. Ele se virou para olhar novamente para o caminhão tombado e de repente percebeu uma suave distorção diante de um container que tinha metade da altura de uma pessoa. Parecia uma figura humana transparente. Que diabos? Geraldson rapidamente esfregou os olhos e olhou novamente com maior foco, apenas para descobrir que não havia nada ali. É porque estou muito cansado. Geraldson murmurou. Mesmo assim, ele pareceu perceber algo abruptamente e correu para o container que tinha metade da altura de uma pessoa. Isso porque ele lembrou que esse recipiente era o recipiente que continha as 3 esculturas. Porém, quando correu para o container, ficou surpreso ao descobrir que em algum momento um buraco circular com meio metro de diâmetro havia sido feito no container. Dentro deste buraco, as 3 esculturas pelas quais ele era responsável desapareceram sem deixar vestígios. Como poderia ser isso? Geraldson exclamou em estado de choque.
Chefe, o que há de errado? 3 de seus homens, percebendo seu comportamento estranho, correram até lá. Alguém roubou nossas esculturas. O rosto de Geraldson estava extremamente azedo. Ele chutou o recipiente para abri-lo, expondo o enorme buraco redondo que havia nele. Todos viram que a casca de ferro do container havia sido aberta por alguma coisa. O corte foi extremamente suave. Todos ficaram surpresos com isso. Impossível, estou vigiando desde agora. Ninguém se aproximou deste lugar. Quem poderia ter cortado este recipiente debaixo dos nossos narizes? Se não aconteceu simplesmente, foi cortado no caminhão. Isso é ainda mais impossível. Desde o momento em que essas esculturas foram carregadas no caminhão, ficamos observando o caminhão durante todo o caminho. Era impossível alguém entrar no caminhão. Mesmo que alguém tenha entrado furtivamente na largada, e quando o caminhão capotou. Se alguém fosse arremessado também, nós definitivamente teríamos visto. De repente, todos debateram e refutaram uns aos outros, tentando fugir da responsabilidade. Apenas Geraldson ficou trabalhando para o container, em completo silêncio. Sean, por que você pisou no meu pé? Eu não fiz isso. Só então começou uma briga entre 2 homens. Geraldson extrai os olhos imediatamente. Neste momento, ele poderia ver uma reserva girando lentamente no ar logo atrás dos 2. Congelar. Geraldson disparou rapidamente a pistola e indicada para os 2. Levante as mãos agora mesmo e fique de 4. Geraldson, você perdeu a cabeça? Sean falou e rapidamente falou com as mãos. Acalma-te, homem. Eu definitivamente não os roubei. Todos se viraram para Geraldson perplexos e chocados. Não me refiro a você, Sean, mas atrás de você. Geraldson cerrou os dentes e disse, pare. Se você não parar, eu vou atirar. O que você está falando? Bang! Antes que Sean pudesse terminar de falar, um tiro certo soou. A bala passou diretamente pelo rosto de Sean e avançou. Instantaneamente, a ordem preservada da rodovia voltou ao caos. Nesse momento, Geraldson e os outros ficaram totalmente pasmos. No ar por onde a bala havia passado, um respingo de sangue havia florescido. Era como se uma figura invisível tivesse sido ferida pela bala. Fim do capítulo. Capítulo 250, Não deixe ninguém vivo. Quando todos viram isso, seus olhos se arregalaram de pura discrição. Alguém estava lá. Neste instante, todos entenderam que havia alguém bem diante deles. Bang, 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 bang. No entanto, antes que esses investigadores do FBI pudessem recuperar o juízo, os tiros rasgaram o ar. 7 ou 8 pessoas foram imediatamente baleadas e desmaiaram, gritando de agonia. Pato. Geraldson rolou intuitivamente e evitou as balas. Então, assista horrorizado que as balas vinham de mais de uma direção, o que tinha que havia inimigos em todas as orientações. Havia mais do que apenas um daqueles monstros invisíveis. Assim que perceber isso, Geraldson sentiu um arrepio na espinha. Havia um container na frente dele e um caminhão atrás dele, para que ele pudesse ficar escondido por um tempo, mas os outros não tiveram a mesma sorte. Esses membros do FBI acompanharam atirando na direção de onde vinha o tiroteio, mas, no final, não conseguiram ver seus oponentes. Em pouco tempo, eles foram baleados, um após o outro, e caíram no chão, chorando. Todos os tiros soam como pistolas MP-27 comuns e as especiais de onde vêm, 1, 2, 3, 4, 5. Contando os números silenciosamente em sua cabeça, Geraldson calculou rapidamente, com base na direção do tiroteio, que havia 5 pessoas na equipe adversária. Embora este fosse um número pequeno, dentro de bolsas de segundos de contato, mais da metade de sua equipe havia caído. Geraldson até viu um colega, que trabalhou com ele há muito tempo, levar um tiro na testa e tombar em uma poça de sangue. Justamente quando Geraldson e os outros foram apanhados pela saraivada de balas, como ratos em uma armadilha, o som das hélices do helicóptero puderam ser ouvidos à distância. Foram reforços do FBI. Ao ouvir a chegada do helicóptero, todos ficaram revitalizados.
Enquanto isso, os tiros vindos de fora dos contêineres também cessaram. As figuras distorcidas aparentemente entendiam que era impossível matar todos antes da chegada do helicóptero, então fugiram imediatamente, desaparecendo nos dois lados da rodovia. Quando os helicópteros finalmente emparelharam sobre suas cabeças, Geraldson e os outros sobreviventes ficaram inundados de colapso. Eles caíram de joelhos. Resgate-os! Rápido, salve-os! Quando ele voltou a si, os 3 helicópteros já estavam pousados. Mais de uma dúzia de forças especiais especialmente armadas saíram rapidamente dos helicópteros e conseguiram tratar os feridos caídos no chão. Geraldson caminhou primeiro até seu subordinado que havia levado um tiro na testa e fechou suavemente os olhos do homem. Depois disso, ele pensou em algo e olhou novamente para o local do primeiro tiro, mas só viu uma poça de sangue imóvel no chão. Além disso, não havia mais nada. Aquele tiro não matou quem quer que fosse. Geraldson murmurou. Esses 3 helicópteros foram todos enviados pelas forças do FBI próximas. Como haviam feito um relatório aos seus superiores quando o caminhão capotou, o FBI imediatamente enviou helicópteros como reforço para evitar novos acidentes. Agora, parecia que esses helicópteros tinham chegado na hora certa. Afinal, se tivessem chegado alguns minutos depois, todos os presentes já poderiam ter sido mortos em combate. Contaram que, neste ataque, havia 8 grupos de 4, o que significava um total de 32 investigadores federais. 15 pessoas foram mortas no local. Seus oponentes eram bem treinados e com uma pontaria surpreendente. Cada bala era uma sentença de morte. Apenas 8 ficaram gravemente feridos e os 9 restantes, incluindo Geraldson, sofreram ferimentos leves na forma de escoriações. Os 8 gravemente feridos foram encaminhados primeiro ao hospital. Em seguida, Geraldson e outros membros levemente feridos entraram nos veículos, ainda em transe, para serem encaminhados ao hospital para exames e tratamento. Quanto a estas esculturas, as ordens vindas de cima permaneceram inflexíveis, embora um conjunto de esculturas tivesse sido perdido. Os demais ainda deverão ser transportados. Mesmo assim, antes de chegarem ao hospital, o chefe de Geraldson ligou. Geraldson, o que aconteceu? Diretor, também não tenho muita certeza. Geraldson disse indiferentemente, as 3 esculturas sob meus cuidados foram roubadas. Quem são eles? Não sei. Só pude perceber pelo som que usavam pistolas MP-27, que são o tipo mais popular nas lojas de armas. Dezenas de milhares são vendidos todos os dias em todo o país. É provável que eles tenham escolhido esta arma para esconder sua identidade. Geraldson analisou. Mas eu machuquei um de nossos oponentes. Contanto que o inspetor local que chegou mais tarde conseguisse coletar uma amostra, talvez pudéssemos descobrir a existência de uma organização misteriosa através desse sangue. Organização misteriosa? Você está falando sério? Seu chefe ao telefone parecia surpreso. Sim, tenho certeza de que eles são uma organização bem protegida e possuem uma tecnologia furtiva muito sofisticada. Olá, olá. Justamente quando Geraldson estava pronunciando as palavras tecnologia furtiva, houve um súbito chiado de estática no telefone. Parecia que o sinal estava interferido e não havia mais sinal. O que aconteceu? Geraldson franziu a testa. Ele olhou para o lado. Outro oficial do FBI estava conversando com sua família ao telefone, mas seu sinal também foi desligado. Seu sinal também foi cortado? Sim. O seu também. Geraldson tentou ligar novamente, mas por algum motivo, embora a barra de sinal do telefone estivesse cheia, a ligação não foi completada de qualquer maneira. Era como se todas as torres de sinalização e até mesmo os satélites de comunicação não estivessem funcionando. Talvez algo está errado com a torre de sinalização próxima. Geraldson franziu a testa quando o veículo entrou no hospital. Invadi toda a rede norte-americana, bem como todos os satélites de comunicação do continente norte-americano, fazendo com que apresentem sintomas de infecção por um vírus.
Atualmente, todas as comunicações e redes nos Estados Unidos estão paralisadas. Atualmente, Shen Shen ouviu a voz de Little X antes de concordar. Bem feito. Como estão as baixas do nosso lado? Um dos membros da equipe BSS ficou ferido, mas as esculturas foram recuperadas com sucesso. Só que eles não podem ser transportados de volta por enquanto. Vamos transportar luz por mar. Shen Shen ficou aliviado. Devo dizer que nossa situação está acontecendo. Como incidente esse aconteceu durante nosso primeiro encontro com a Federação. Ainda assim, felizmente, enviamos uma equipe de T-Knights para limpar as coisas. Falando nisso, Shen Shen perguntou novamente, a Força T chegou a Los Angeles. Breve. Então, deveríamos. O pequeno X baixou a voz. Sim, agora ainda não é hora de mostrar nossa mão contra a Federação Terrestre. Shen Shen concordou e suspirou. Embora haja boas condições se a Federação souber da nossa existência, uma situação não é irremediável. É o suficiente para suprimir ao máximo qualquer evidência de nossa existência. Por um lado, pelo menos, não podemos deixar a Federação saber que temos o poder da invisibilidade. E é por isso que você me pediu para paralisar temporariamente as comunicações em toda a América do Norte. Sim. Essa habilidade furtiva tem vantagens incomparáveis tanto em tática quanto em estratégia. Não seria a pior coisa para a Federação saber da nossa existência. O pior seria se eles avisassem da nossa capacidade de nos tornarmos invisíveis, porque isso pode então ser combatido. Além disso, uma amostra de sangue do membro ferido do BSS deve ser recuperada, então. Finalmente, Shen Shen estendeu decisivamente a mão direita e gentilmente passou um dedo sobre o pescoço. Todos os membros do FBI que estiveram envolvidos neste incidente e os altos funcionários do FBI em Los Angeles que receberam os relatórios, eliminem-nos e não deixem ninguém vivo. Fim do capítulo. Lembra-te sempre, que o caminho para o inferno está cheio de boas intenções. Tio David Herrick.